Hoje irei falar sobre o desconhecido lobo negro dos olhos vermelhos. Essa espécie de lobo era declarada uma subespécie do lobo cinzento até no ano de 1801. Porém, foi descoberto que se tratava de uma espécie separada. O peso desse lobo nunca foi medido, mas algumas estimativas afirmam que ela pesava em média 180 kg, e o peso máximo gira em torno de 300 kg. Já foram vistos lobos negros de olhos vermelhos quebrando chifres de alces com apenas uma mordida de leve. Também já foi observado alces que foram mortos por um único lobo da espécie. O alce havia sido morto em um combate direto. O lobo deu uma mordida no pescoço do alce, quebrando seu pescoço, causando uma morte rápida. Já foram relatados esse lobo predando ursos, alces e linces. Inclusive, foi confirmado que esse lobo se alimentava exclusivamente de ursos, e existiu uma fonte de um lobo negro de olhos vermelhos que matou um tigre siberiano adulto. Mas foi um caso extremamente raro. Diferente do lobo cinzento, esse lobo era totalmente solitário. Esse lobo era bem comum na Europa e na Rússia até o ano de 1955. Depois disso ele se tornou muito raro. O motivo foi que as pessoas o consideravam uma criatura demoníaca, e que era um animal de azar por ser negro. Bando de racista. Por isso no ano de 1956, o governo da Europa e o governo da Rússia liberou a caça do lobo negro de olhos vermelhos. A caça foi tão severa que sobraram apenas 5 lobos da espécie que viviam na Rússia. Então alguns biólogos capturaram uma fêmea adulta. Essa fêmea foi levada para um zoológico na Área 51, a qual ela ficou até morrer em 1975. Depois de capturar a loba, os especialistas colocaram um colar em um macho adulto, e foi registrado esse lobo matando um urso pardo adulto. Porém, esse lobo foi morto por caçadores em 1966. Os outros 3 lobos foram capturados e levados para uma reserva para tentar salvar a espécie. Porém, a única fêmea teve câncer, e acabou morrendo, sem ter como salvar a espécie. Os especialistas tentaram reproduzir a espécie com o lobo cinzento, mas os filhotes morreram ao nascer. Em uma noite de 1975, o lobo macho chamado Eddie invadiu o quintal de um morador, e foi morto ali. O último lobo que sobrou foi mantido na Área 51 até o ano de 1990. Porém, o lobo fugiu em uma noite, e nunca mais foi visto. Provavelmente ele foi morto por alguém ou foi atropelado. Depois desse acontecimento, o lobo negro de olhos vermelhos nunca mais foi visto, e foi declarado uma espécie extinta. Porém existem avistamentos não oficiais, de pessoas que afirmam ter visto lobos negros de olhos vermelhos, mas não há nenhuma comprovação oficial, e até hoje ele é uma espécie extinta. Infelizmente nunca foi comprovado se o lobo negro de olhos vermelhos está realmente extinto ou não, mas as chances de estar são altíssimas. Mas quem sabe, talvez esse lobo ainda possa existir em algum local da Rússia e da Europa.